Sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia. E na nossa última aulinha a gente falou sobre hipótese, falamos sobre imaginação, até que eu deixei uma foto para vocês aí de tarefinha, porque a gente vai pensar hoje como que eu cheguei naquela situação, como que eu fui parar naquele lugar, através da imaginação que propõe, que proporciona, né? E permite hipóteses sobre como aquilo aconteceu. Lembrando que hipótese é justamente uma ideia, uma suposição de como eu explicaria alguma situação, e como é uma hipótese, ela não precisa ter se confirmado como verdade ou não. É só uma ideia, é uma hipótese e de como aquilo pode se resolver e ser explicado, que pode vir ou não ser verdade, porque se uma hipótese ela é confirmada, aquilo vira um fato, não é mesmo? Então, é isso que a gente falou um pouquinho sobre hipótese na nossa última aulinha, e falamos também da questão da importância da imaginação, não só para a filosofia, mas para todos os aspectos. Tudo que a gente faz, a gente pensa sobre tudo que nós fazemos, né? A gente pensa e usa a nossa imaginação. Pensa o professor que quando vai escrever um livro, como que o professor vai escrever um livro sem a imaginação? Como que o professor vai escrever uma história em quadrinhos? Trabalhando lá com os artistas, lá com os desenhistas que trabalham com ele, se não tiver imaginação. Então, a imaginação está em todos os aspectos da nossa sociedade, todos os aspectos do nosso mundo, e compreender, como eu digo sempre para vocês, a filosofia não é uma forma de nós pensarmos e compreendermos o nosso mundo. Então, como compreender o mundo se nós não compreendemos a nossa imaginação, que é, né, tudo que a gente tem no nosso redor, tudo isso aqui, por exemplo, tem que ter nascido da imaginação de alguém, correto? Então, justamente a importância dessa imaginação até para você criar hipóteses. O que a gente não sabe, o que é verdade, a gente não sabe explicar, a gente usa a nossa imaginação para justamente imaginar o que pode ser aquilo, qual resposta pode responder aquela pergunta, o que eu observo que eu não sei explicar. Apenas minha imaginação pode me dar uma ideia do que o que eu posso estar elaborando na minha mente para pensar como uma resposta para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou lendo, para aquela pergunta da prova. Tudo é imaginação. E isso não é eu que estou falando, não. Já falei para vocês que nosso amigo René Descartes, nosso filósofo francês, tinha um pensamento bem definido sobre isso, que eu falei para vocês na nossa linha passada, sobre essa questão da imaginação, do como ela é importante. Mas, lembrando que tem muitos exercícios para a gente fazer hoje, então fiquem de olho. Tem muita coisa para a gente conversar. Mas, pensando na imaginação para um outro âmbito, e em questão dos sonhos e da realidade. Como vocês me respondem isso? Um sonho, ele é uma imaginação? O que vocês acham? Um sonho, ele é uma imaginação? Um sonho, ele tem como eu já falei para vocês, a questão da ficção, que a ficção não tem jeito de ser completamente fora da realidade, porque a ficção foi criada por uma pessoa que vive na nossa realidade, então tem que ser baseado na realidade daquela pessoa, não pode ser 100% diferente. Mas os sonhos, sonhos que nós sonhamos mesmo quando nós dormimos, ou que nós almejamos. Eu sonho, por exemplo, em ter uma carreira brilhante como profissional, eu sonho em, sei lá, conhecer algum ator que eu gosto, um exemplo. Esses sonhos e os sonhos que a gente dorme, quando a gente dorme, eles são completamente desconexos da realidade? Não são, né? Eu não sonho em ser um ninja, um mutante espacial, porque não dá, né? Mas eu sonho em ser, por exemplo, sei lá, um exemplo, sonho em ser engenheiro, sonho em ser professor, sonho em ser médico, tudo coisas, são profissões que existem. Ninja não existe, essa profissão não existe. Então, eu sonho, até o que eu almejo na minha vida é pautado na nossa realidade. Então, por isso que é muito importante nós compreendermos a nossa sociedade, compreendermos o nosso mundo e principalmente a realidade que a gente vive, a realidade que a gente está inserido. Porque nada que nos cerca é fora dela. A gente quer queira, quer não, se a gente vai se nós vamos jogar um jogo de videogame, é tudo ficção. Não, aquilo não foi criado por pessoas reais. Sim, não foi? Então, tem que ser baseado na realidade de alguém. Tem que ser baseado a partir de alguma realidade. As roupas que os personagens usam são imaginações de roupas inimaginadas. Vocês nem imaginam de onde que existiam essas referências de roupa de personagem. Ao longo da história, por exemplo. Quando você vai assistir o filme lá do Star Wars, que tem os guardas lá do Supremo Líder, que eles usam uma armadura vermelha e tal. Vocês sabiam que a armadura deles foi baseada em armaduras romanas? Sim, armaduras do Império Romano foram inspiração para aqueles personagens.
lá no universo espacial, tal, tem a roupa inspirada na nossa realidade, por exemplo. Então, tudo é pautado na realidade, do que a gente menos espera. E os nossos sonhos não são diferentes, concordo? Na questão não só dos sonhos que eu almejo, vamos pensar os sonhos que quando a gente dorme. Vocês já ouviram aquela coisa de, nossa, não fica pensando muito nisso, senão você vai sonhar. Quantas vezes vocês estão na escola, aí vocês estão, inclusive, saudades de estar na escola, não é mesmo? Mas quantas vezes vocês estão na escola, aí você vai lá e você brigou com aquele seu amigo, aí você vai dormir. Aí você dorme pensando, tipo assim, nossa, o Kleber me xingou ontem, eu tô muito triste com ele. E aí você fica chateado e tal, aí você vai dormir. Com certeza já passaram por isso, mas tem situações que quando eu passei por isso, nossa, eu estou chateado com um fulano. A fulano me falou um monte ontem, estou muito triste. E de eu dormir, eu sonhar que eu estava conversando com ela, que ela estava me pedindo desculpa, ou que eu estava me desculpando por alguma coisa que eu fiz. E isso acontece. E esse sonho que eu tive, fora, e às vezes você pega esse sonho normal, tipo, tô conversando pra desculpa, aí você coloca laser, zumbi, meteoro, magia, e você coloca tudo esse sonho maluco num sonho que eu tô conversando com uma pessoa. Aquela pessoa existe, não existe, então ele ainda é baseado na realidade. Nossa, professor, sonhei que eu encontrei com aqueles músicos da banda que eu gosto. A gente tava numa mansão e a gente tava tomando Coca-Cola e ouvindo as músicas deles e comendo um banquete gigantesco. Ok, tudo isso, por mais que você saiba, nossa, é muito difícil de você. Mas essas pessoas que você sonhou existem, não existem? Então, pautado na nossa realidade. Então não tem jeito da gente fugir. Mesmo que a gente sonha, mesmo que a gente almeja a nossa vida, por mais absurdo que a gente vai longe, a gente sabe que é pautada na nossa realidade. E se a gente sabe também, se não é pautada na nossa realidade, a gente sabe que provavelmente é uma coisa realmente que não existe, a gente sabe que não tem como se tornar realidade em nenhum momento, porque não existem ninjas. Eu queria ter um sabre de luz. Eu sei que não existe sabre de luz. Sei, pode ser o brinquedo da Disney? Pode. Então, olha só, coisas pautadas na realidade. E quando a gente pensa, a gente tem esses elementos fantasiosos criados tanto no nosso sonho quanto pela nossa imaginação, coisas que nós almejamos, tudo isso é fruto da nossa realidade. A gente viu isso em algum lugar, a gente quer isso em algum lugar. Então, por exemplo, vou desmistificar mais uma coisa da ficção para vocês. Sabres de luz dos filmes do Star Wars, por exemplo, existem? Não existem. Até porque a gente sabe que se for um sabre de luz, a gente acender o sabre de luz, a gente conhecendo física, a gente sabe que o sabre de luz só ia acender e ia pro infinito. A luz não ia parar, tipo aqui. Ia ser um sabre de luz que a luz ia vir até aqui. A gente sabe que não. Mas da onde que veio o conceito do sabre de luz? Bom, quem criou Star Wars gostava muito de filmes de samurai. Então, o sabre de luz é uma metáfora para as espadas curvadas, né? Aquelas espadas curvadas japonesas, as famosas katanas ou katanas, que o autor via nos filmes de samurai. Então ele pensou uma arma elegante, chamativa, tão como as espadas de samurais, para se dar uma importância, de dar uma simbologia para aquele objeto. Então, por mais que o sabre de luz não exista, ele é baseado em toda a simbologia e o que representa aquela arma real, que existe mesmo, a espada japonesa, por exemplo. Então, olha aí, até os elementos mais fantasiosos são pautados na nossa realidade. Então, ele não precisa nem ter sonhado que um dia ele estava no espaço com soldados espaciais e sabre de luz para ele ter falado, nossa, eu vou fazer um filme sobre isso. Bastou ele ter imaginação e pensar sobre a realidade dele. E você? O que você pensaria na sua realidade que você transformaria em alguma coisa? Mas antes vocês me responderem isso, a gente tem muita atividade pra gente fazer. Então vem comigo que a gente tem muitos exercícios pra gente fazer no nosso materialzinho, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta pra mim. Não esquece de comentar como vocês assistiram, por favor. E até a nossa próxima aulinha, ok? Tchau, tchau.